Muito boa noite. Meu nome é Flávio de Souza Brito, sou cardiologista, trabalho com a subespecialidade de insuficiência cardíaca e transplante cardíaco clínico. Quero agradecer ao América Serviços Médicos, empresa de qual eu faço parte, sou coordenador da Clínica de Insuficiência Cardíaca do Hospital Total Core, e me coube falar sobre uma patologia que eu gosto muito, desde a época da faculdade, que eu dedico mais de 90% da minha carga horária hoje, do ponto de vista profissional. Insuficiência cardíaca. O que fazer quando o coração quer pifar? Analogicamente falando, o coração funciona como uma bomba hidráulica. Uma bomba dividida em dois lados. Para a gente entender o que acontece quando ele pifa, a gente precisa entender o seu funcionamento. O lado direito do coração, ele é responsável por receber todo o sangue rico em gás carbônico dos nossos órgãos. E aí eu falo cérebro, rins, fígado, extremidades. Esse sangue vem para o lado direito do coração e ele é ejetado como bomba para os pulmões. Nos pulmões, há a oxigenação desse sangue, que passa a se chamar sangue arterial. Esse sangue retorna dos pulmões para o coração através de veias que interligam diretamente coração e pulmão. E do lado esquerdo da nossa bomba principal, há a ejeção do sangue arterializado, rico em oxigênio, para os demais órgãos do nosso organismo. Perfeito? Essa é a fisiopatologia, é a fisiologia normal, é assim que o nosso coração funciona. O problema surge quando a nossa bomba sofre um insulto. E esse insulto pode ser um infarto do miocárdio, que nada mais é do que a deficiência de oxigenação e de nutrientes para um local específico do músculo cardíaco, e esse músculo morre. Se torna uma fibrose, uma cicatriz, o que incapacita tanto a contração quanto favorece o surgimento de arritmias que são causadas pelo dano cardíaco. É assim que ocorre na doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, que é o vetor da doença, que é a causa, é o vetor causal da doença, atinge o nosso músculo cardíaco, gerando a mesma fibrose que o infarto causou. Assim ocorre com infecções virais. Vírus podem atacar o nosso organismo, se alojarem no músculo cardíaco e, por um processo inflamatório difuso, gerar disfunção cardíaca, falência do coração como bomba. Perfeito? Então aqui vai a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. O coração está interligado com diversos órgãos. Então, sintomas pulmonares, sintomas renais, sintomas como inchaço de membros inferiores, podem ser causados sim pelo coração. E dessa falência decorrem os sintomas. Os sintomas de dificuldade de receber o sangue, que geram um acúmulo de líquido no organismo, pulmão cheio de sangue, cheio de líquido, gera dificuldade da troca gasosa e o paciente tem falta de ar, cansaço, dificuldade para fazer suas atividades diárias. Inchaço nas pernas, porque o sangue não consegue voltar de maneira adequada para o coração. Aumento da capacidade das veias do pescoço, das veias jugulares, aumento do fígado, todos eles relacionados à síndrome de insuficiência cardíaca. E do outro lado, quando meu coração não tem potência suficiente para ejetar o sangue para os órgãos, eu posso ter queda de pressão arterial, falência renal, porque o meu rim não recebe o sangue de maneira adequada, sonolência, episódios de desmaio, tudo isso relacionado a um problema só, que é a insuficiência cardíaca. É importante falar de insuficiência cardíaca? É muito. Por quê? Primeiro porque ela é frequente. Cerca de 3 milhões de brasileiros hoje têm a doença. Fazemos cerca de 250 mil diagnósticos ano da insuficiência cardíaca. Ela é importante também por quê? Porque ela tira o paciente das suas atividades diárias. O paciente interna frequentemente por cansaço, interna frequentemente por queda de pressão arterial, tem dificuldade de exercer suas atividades, seja ela de relação, seja ela de lazer, seja ela sexual ou seja ela laboral. Grande parte dos pacientes com insuficiência cardíaca grave são afastados do seu trabalho e aposentados pelo INSS por invalidez. Terceiro, porque ela é dispendiosa. O paciente com insuficiência cardíaca despende um valor, um custo para nosso sistema de saúde que é muito grande, principalmente durante a internação hospitalar. Há um gap entre o tratamento que nós fazemos para o paciente ambulatorial, que é o cenário adequado, para tentar diminuir o número de internações que o paciente tem. E terceiro, porque é uma doença letal. Aqui a comparação com o câncer faz-se necessária.
Insuficiência cardíacas em condições médias, né, o problema cardíaco avançado em situações estáveis, tem uma taxa de mortalidade em um ano que são comparáveis a cânceres como cânceres de pulmão, e a letalidade dos pacientes mais graves, que tem um estágio de doença muito avançado, é superior ao câncer de pulmão, ao câncer de mama em mulheres e ao câncer de próstata em homens. A letalidade do câncer de pâncreas é o único que suplanta o paciente com insuficiência cardíaca em classe funcional avançada. Então, a segunda mensagem que eu quero deixar é sim uma doença letal, frequente e letal. Existe tratamento para insuficiência cardíaca? Existe tratamento para insuficiência cardíaca. O tratamento começa na mudança de hábitos. Terceira mensagem: paciente com disfunção cardíaca grave, com problema cardíaco grave, deve, como arsenal terapêutico, fazer atividade física e não ser destinado a poucas movimentações domiciliares, como de quarto para o banheiro e de banheiro para a sala. A atividade física não impacta na sobrevida. O paciente não ganha anos de vida, mas ganha qualidade de vida e ganha capacidade funcional. Tratamento de doenças acessórias, como anemia, como a apneia obstrutiva do sono, impactam na melhoria da qualidade de vida do paciente com insuficiência cardíaca. Em segundo lugar, a gente tem um arsenal de terapia farmacológica bastante interessante, que provém desde os tempos de 1987, quando um remedinho famoso chamado captopril demonstrou a diminuição de até 30% da taxa de mortalidade nessa patologia. Desde então, com o avançar dos anos, com o surgimento de novas classes de drogas, a gente tem um arsenal terapêutico hoje muito importante em relação à diminuição de eventos, tanto internação quanto mortalidade, quanto arritmias graves. Ou seja, de 4 ou 5 medicações farmacológicas hoje revolucionaram a terapia e a sobrevida dos pacientes com disfunção. Mudança de estilo de vida, atividade física, tratamento de comorbidades e medicações adequadas. Quando isso ainda não é suficiente, a gente pode lançar mão de dispositivos implantáveis conhecidos como marca-passo. O marca-passo, surgido na década de 1960 para pacientes que tinham bloqueio do coração, da parte elétrica, hoje, de forma aperfeiçoada, salva vidas. Quando o paciente recebe um dispositivo do tipo cardiodesfibrilador implantável, esse dispositivo é capaz de detectar uma arritmia maligna, chocar o paciente, desfibrilar o paciente de maneira interna e salvar vidas. Da mesma maneira, uma outra modalidade da terapia com marca-passo faz com que corações muito dilatados, corações com muita disfunção, tenham alterações na sincronia. E a terapia por marca-passo da modalidade ressincronizador cardíaco traz com os dois lados da bomba cardíaca a funcionar em harmonia e a funcionar de maneira sincrônica. Isso melhora a função cardíaca, melhora e dá anos de vida para o nosso paciente. Mesmo assim, se minha terapia falhou, temos o transplante de coração. Isso é a quarta mensagem. O transplante de coração é uma realidade. No Brasil hoje, o ano passado, fizemos o recorde no país, 380 transplantes no país. É um número ainda pequeno relacionado quando a gente compara com a quantidade de pacientes que precisam da terapia, mas saibam vocês, isso não é uma terapia longe do alcance. Os transplantes feitos no país hoje atingem os pacientes que fazem o transplante, estão vivos em torno de 80% a 90% no primeiro ano. E tem uma sobrevida média em torno de 15 a 20 anos pós-procedimento. O transplante cardíaco fez com que uma série de outras tecnologias, incluindo a assistência ventricular mecânica, que nada mais é do que corações artificiais acessórios ao nosso. Temos pacientes no Brasil já vivendo em domicílio com essa terapia, que ainda é dispendiosa para a nossa realidade, mas que vem se disseminando para o mundo inteiro. Além de garantir ao paciente uma vida estável fora do hospital, os dispositivos de assistência ventricular, que podem substituir a função do coração total ou parcialmente, têm se difundindo no mundo inteiro. O Brasil acompanha essa evolução por conta do custo, ainda a passos lentos, mas a gente tem a plena certeza que essa tecnologia vai se disseminar.
E o futuro? Qual será o nosso futuro? Além da disseminação da assistência ventricular mecânica, dos corações artificiais, a gente espera que a inteligência artificial faça com que tenhamos a facilidade de usar todo esse arsenal terapêutico e identificar para qual paciente o somatório de terapias é mais adequado. Haja vista que a quantidade de publicações científicas na nossa área é estratosférica e quase impossível de acompanhar. Esperamos também que a genômica e a proteômica, ao avaliar o gene, os resíduos proteicos das nossas células e os metabólitos das nossas células, sejam capazes de identificar os pacientes que estejam sob risco da falência ventricular, da falência cardíaca, e que possamos atuar de maneira preventiva nesses pacientes antes que a dilatação ou a disfunção se instale. É possível viver com insuficiência cardíaca e qualidade de vida? É possível. Primeiro, a mensagem que eu queria deixar para reforçar com vocês é que é uma doença frequente, é uma doença grave e deve ser tratada como tal. Mas, se bem tratada, existe uma grande chance do paciente viver bem, com qualidade e com o mínimo de sintomas possíveis. Muito obrigado.